Um dos livros fantasiosos que tentam ilustrar as agonias daqueles que vão perecer no inferno por causa da indisposição de crer no Evangelho tem o título de A Comédia, ou A Divina Comédia de Dante Alighieri, escrito ali perto do final da Idade Média. Ele tenta explicar, por meio de ilustrações fictícias, os sofrimentos daqueles que vão curtir. Ele fala de um inferno em 7 ciclos ou diferentes graus de intensidade de sofrimento. Em um dos ciclos, o mais aterrorizante de todos, ele encontra Pôncio Pilatos. E lá ele escreve: no inferno, os lugares mais quentes estão reservados para aqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Nos estudos que nós temos feito sobre os coadjuvantes do Evangelho de Lucas, aqueles que não são o personagem principal, obviamente, é o nosso Senhor Jesus, mas de alguma forma funcionam ali para emoldurar ou para ratificar, fortalecer o ensino sobre quem é o Senhor Jesus, o reino que ele veio trazer, os coadjuvantes. Nós já vimos de quase tudo, as atitudes as mais variadas possíveis. Vemos coadjuvantes se adequando a essa função de coadjuvante e tendo o seu ministério e a sua vida ao redor, de fato, daquilo que Jesus estava fazendo como centro da história e também da vida dessas pessoas. Mas nós também vimos coadjuvantes traindo, outros procurando atrapalhar. Nós vimos guerrilha, alguns trabalhando em conjunto com o príncipe da potestade do ar para atrapalhar os desígnios do protagonista. Nós vemos indisposição dos coadjuvantes de funcionarem como coadjuvantes e decidirem de alguma forma ou procurarem com todas as forças serem protagonistas. Mas ainda não tínhamos visto um coadjuvante prevaricar. Prevaricar significa deixar de cumprir o seu dever por interesse ou má fé. Esse é um pecado polido, aceitável hoje em dia por aqueles que não gostam de se comprometer. Na Bíblia, ele é tratado como irresponsabilidade ou simplesmente como covardia. À medida que nós caminhamos no Evangelho de Lucas, nós chegamos finalmente ao capítulo 23. Terminamos o capítulo 22, Jesus sendo acusado pelo sumo sacerdote de blasfêmia, enquanto eles procuram um crime que eles podem fazer um caso com o representante de Roma para que Jesus seja indiciado à morte, sendo que eles não poderiam fazer isso. Esse é o crime para eles, que fortalece a inveja que esses líderes religiosos têm de Jesus e o empurram para conduzir até Pôncio Pilatos, o representante de Roma. Mas lá este coadjuvante, que toma quase a inteireza do capítulo 23, ele, muito embora tendo todas as possibilidades e todas as informações necessárias para resguardar a justiça e proteger Jesus daquela clara e invejosa injustiça, Pôncio Pilatos resolve pela neutralidade, pelo politicamente correto, por satisfazer a opinião pública. E isso faz com que ele entre, às vezes, na cabeça dele, talvez de maneira inconsciente, dentro da turma que está tramando o assassinato de Jesus. E ele se torna, então, réu do mesmo pecado de ter assassinado o Criador. Então, abra aí em Lucas capítulo 23. O nosso texto, ele começa exatamente de onde nós terminamos no último domingo. No último domingo, nós vimos o sumo sacerdote declarando que Jesus cometeu blasfêmia, e agora o nosso texto começa no capítulo 23, do versículo 1 em diante. É um texto longo, mas nós vamos ler todo ele. Lucas capítulo 23, do verso 1 até o verso 24. Acompanhe então. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso.
Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: este agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia, agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. E lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora, fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Vamos orar. A razão do Senhor ter deixado esse texto para nós é mais do que informativo. Não é apenas do interesse do Senhor nos dizer as últimas horas e os processos legais daquela época. Enquanto nós caminhamos com o teu santo servo, nosso Senhor Jesus Cristo, em direção à cruz, nós vemos o que é a hora e o poder das trevas, o que acontece quando as trevas reinam. Eu peço, Senhor, que nos ajude a compreender estas verdades e a optarmos, a decidirmos por Jesus, pelo lado de Jesus, custe o que custar. De antemão eu já imploro. Existem forças outras trabalhando para remover a atenção devida e afastar de nós a boa semente. Eu peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que não nos permita fugir do que a Tua bendita palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual os nossos pensamentos caminham. E que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória. Que essa glória seja demonstrada numa disposição a seguir a Cristo. E a fuga da neutralidade e covardia. Em nome de Cristo nós pedimos isso. Amém. Neutralidade, a covardia aceitável entre os coadjuvantes. Vocês estão vendo aí, o nosso texto começa no versículo 1, dizendo: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus até Pilatos. Ele pula daquilo, da acusação formal de que os sumos sacerdotes, junto com os anciãos do povo, os líderes religiosos, fizeram a Jesus, e eles migram desse sinédrio, que é aqueles 71 anciãos que estavam julgando por coisas relacionadas à religião, muito embora nós sabemos que eles queriam matar Jesus, mas sendo que eles não poderiam condenar ninguém à morte, então eles precisam do dedo romano. Então, eles sabem que Jesus está dizendo de si, da sua identidade, que ele é mais do que eles
conseguem ver, ele é o Filho do homem, ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias. Isso é considerado como blasfêmia, sendo Filho de Deus. Então eles migram de lá do Sinédrio, onde está acontecendo esse julgamento, para um outro julgamento tão injusto quanto, mas politicamente correto. Então nós estamos ainda à noite, é provável que isso seja bem cedo da manhã da sexta-feira. Diz que a assembleia se levanta e vai até Pilatos. Qual era a responsabilidade de Pilatos? Pilatos, ele era o prefeito, como se fosse o prefeito da Judéia, a região maior na qual estava Jerusalém, que agora está em festa, é a festa da Páscoa. Eles estão lá para celebrar, por isso que Herodes, não Herodes o Grande, o filho de Herodes, Herodes Antipas, está lá para também celebrar de alguma forma a festa. Então, eles migram para lá, encontram provavelmente Pilatos na fortaleza de Antônia, que era perto ali do templo, que era perto onde se reunia o Sinédrio. Então, eles migram para lá e eles trazem essas acusações para ele. Como prefeito da Judéia, Pilatos ele tinha a responsabilidade de proteger a ordem, manter a ordem como ela deveria estar, deveria ter a responsabilidade de arrecadar impostos, e deveria também assegurar que nenhuma ameaça surgisse naquela região, nenhuma ameaça contra César. Manter a paz, arrecadar impostos e manter as pessoas em ordem, para que César não tivesse nenhum problema. Mas olha as acusações que eles levantam contra ele. Lá está Pilatos. Então, no versículo 2, são 3 acusações que são colocadas. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem, ele perverte a nação, ele impede que se pague impostos a César e ele afirma ser ele o Cristo. Bom, o fato de Jesus estar pervertendo a nação ou atrapalhando o desdobramento dos costumes da nação não era prerrogativa de Pilatos julgar aquilo dali. Então, provavelmente ele passa direto, isso aí não tem nada a ver. Tanto é que no interrogatório, ele não faz nenhuma menção sobre uma perversão do costume do povo. Vocês podem falar, vocês podem julgar segundo a lei de vocês, isso não é competência minha. Mas aí eles falam a respeito da taxação ou do imposto, isso era prerrogativa dele. Mas no capítulo 20, se vocês olharem lá, Jesus nunca falou sobre não pagar imposto a César. Então essa acusação, apesar de acontecer de maneira formal, é simplesmente falsa. Então surge a última é que Jesus é o Cristo, o Rei. Isso força Herodes a Pilatos de fato interrogar Jesus. E na verdade, se vocês olharem o versículo 3 em diante, é por aí que Pilatos começa. Pilatos não liga muito para a questão do imposto, não liga muito para a questão da perversão ou dos costumes, mas a questão de César, ou um rei rival, ou alguém que está ali para exigir controle, ou de exigir autoridade, ou subserviência das pessoas que estão debaixo do regime de Roma, isso é problemático. É por aí que Pilatos começa. Ele precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Você é o rei dos judeus? Ele pergunta. A resposta de Jesus, nós já vimos, é a mesma que Jesus fez, a resposta que ele deu quando os líderes religiosos perguntaram: és tu o Cristo? És tu o Filho do Deus bendito? E a resposta de Jesus foi: sim e não. Tu dizes. É claro que eu sou esse que haveria de vir a este mundo, mas eu sou bem mais do que esses que você colocaram na cabeça. Eu sou, mas não da maneira, ou somente da maneira que você está pensando. Jesus aqui, mais uma vez, ele faz uma afirmativa, uma afirmativa meio que suavizada. É como se dissesse: sim, eu sou. És tu o rei dos judeus, o Cristo? Sim, eu sou. Mas não exatamente como você pensa. E aí, depois disso, no versículo 4, Pilatos ele faz a sua conclusão preliminar: não vejo neste homem crime algum. Isso aqui era importante, irmãos, para o relato histórico. Lucas está escrevendo ao seu excelentíssimo Teófilo, no capítulo 1. O Teófilo era um cidadão romano importante. É importante, então, que Teófilo, vendo os relatos do que aconteceu na vida de Jesus, veja que
o procurador romano, o representante romano ali na Judéia, averiguou os fatos e viu que este Jesus, que é o líder dessa seita do caminho, de fato não encontrou nele crime nenhum. Essa aqui é a primeira de 3 declarações abertas que Pilatos, depois de acarear, depois de perguntar, depois de verificar, diz que Jesus não cometeu crime nenhum passível de morte. É importante para o texto como um todo, mas a declaração de achar inocência em Jesus, que deveria ter resolvido toda a questão, ter forçado Pilatos como promotor da justiça, de ter empurrado, soltado, liberado Jesus, na verdade funciona como um catalisador de culpa e de responsabilidade sobre ele. Ao inocentar Jesus, ele traz sobre si culpa. Porque não age de acordo com aquilo que os seus próprios lábios dizem. As acusações, então, que trazem para Pilatos são observadas, mas de primeira mão Pilatos já diz, ele é inocente. Depois das acusações, nós temos como se fosse aí um parêntese. O parêntese é que ele descobre que Jesus é da Galileia, muito embora a Galileia está dentro ali, eles haviam concordado que Herodes, não o grande, que tentou matar Jesus quando ele tinha 2 anos, mas o seu filho, Herodes Antipas, ele deveria cuidar da região ali de Nazaré da Galileia. E sabendo que Jesus era galileu de Nazaré, então manda até lá para que ele seja cuidado. A resposta de Herodes é muito interessante. Ele está muito mais preocupado com diversão do que com justiça. Está claro no versículo 11 que ele trata Jesus, ele como os soldados trata Jesus com desprezo. Ele está muito mais preocupado com entretenimento do que com justiça. É como se ele estivesse informado que Jesus não representava nenhum problema para o seu governo, então ele simplesmente ignora Jesus, ele abre mão de qualquer coisa, como se Jesus não fosse digno do seu tempo. Depois de humilhá-lo na presença de todo mundo, interrogado, Jesus não oferecer nenhuma resposta, o homem simplesmente libera, devolve ele para Pilatos. Ele não oferece, ele é apenas um louco, alguém que não é digno da minha atenção. E o nosso texto então retoma para Pilatos. Depois de então as acusações que são tratadas, Pilatos recebe ele de volta no versículo 6. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, ao saber que, voltando, versículo 13. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e as autoridades do povo e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas tendo-o interrogado na presença de vocês, tendo demonstrado um julgamento justo, isso é, a transparência completa, não verifiquei contra ele dos crimes, nada contra ele, de que vocês o acusam. Não verifiquei que ele está promovendo a um outro reinado, não verifiquei que ele está agitando o povo, não verifiquei que ele está proclamando ou pregando qualquer coisa contra a autoridade de César. Eu não verifiquei, nem eu, versículo 15, nem mesmo Herodes, por isso que ele o mandou para cá. A acusação, então, que é colocada de maneira formal, é seguida nesse quadro de Herodes por admissão de inocência da parte de Jesus. Ele retoma. E a solução que ele encontra para satisfazer, para estar no meio do caminho aí, é, depois de castigá-lo, no versículo 16, portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Essa inocência de Jesus, ela é atestada no versículo 4, no versículo 14 e 15, falando sobre Herodes, e mais na frente, no versículo 22, então, pela 3ª vez, Pilatos lhe disse: que mal fez este? De fato, não achei com certeza nada contra ele para condená-lo à morte. Mas quero que vocês lembrem que esta é a hora das trevas. E na hora das trevas, ou no momento em que as trevas reinam, outras forças estão em operação aqui.
E aquilo que de outra forma deveria acontecer, de fato, não acontece. A ideia de soltar Jesus vem do próprio Pilatos. Ele planeja soltar Jesus. É interessante que Mateus e Marcos informam que Pilatos, não Lucas, mas Mateus e Marcos informam que Pilatos, ele percebe que foi por inveja que os principais sacerdotes entregaram ele para ser julgado. Mateus também diz que a esposa de Pilatos teve uma visão sobre a santidade de Jesus e mandou um recado para Pilatos dizendo: não se envolva com este justo, ou com este inocente, ou com este santo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Pilatos, então, tem diante de si sua própria avaliação. Ele observa e, depois de fazer as perguntas, Jesus não responde de uma maneira a trazer sobre Jesus condenação. Jesus, pela avaliação de Pilatos, conversando com ele, é inocente. Depois ele pede ajuda às universitárias, isso é Herodes. E Herodes faz a mesma coisa, dizendo que esse Jesus ele não traz nenhum problema para o governo, ele de fato é inocente. Ele tem revelação até do próprio Deus, talvez falando com a sua esposa, e a sua esposa funcionando como um mecanismo, um instrumento de revelação sobre a inocência de Jesus para Pilatos. Pilatos sabe tanto de fora aqui, de dentro para fora, quanto das Judas aqui, os universitários aqui na horizontal, quanto de cima para baixo. Todas as pessoas, ele inclusive, que perguntam sobre a culpabilidade de Jesus, são ignoradas. Jesus é com certeza inocente. Então o que acontece? Então o que acontece? Como o homem está lá para promover a justiça, para julgar as coisas como de fato são, e depois dele receber todas essas informações, ele mesmo verificar a exatidão das coisas, ele ainda entrega Jesus para ser crucificado. Entrega Jesus para ser açoitado, humilhado, sabendo de sua inocência e ainda assim ser crucificado. Com essas informações, o texto deixa claro que não importa o que vai acontecer, não importa se com dolo da parte de Pilatos, ou simplesmente ignorando, ou simplesmente querendo ser polido, ou não querendo se comprometer, não é suficiente. O gesto de lavar as mãos, que nós vamos ver daqui a pouco, não funciona para aquilo que está diante dele. E aí, então, depois de vermos as acusações e a clara declaração de que Jesus é inocente pelo menos 3 vezes, vem a covardia. O texto diz no versículo 22, ele pergunta mais uma vez, agora diante do povo, o público está lá, a opinião pública está diante dele, que fez este? Provável que nesse momento Jesus já está bem marcado, já está num estado deplorável. De fato, não achei nele crime nenhum para condená-lo. Mas eles insistiram, o texto diz no verso 23. E a nota no final do versículo 23 é triste. E o clamor deles prevaleceu. Quando diz que o clamor deles prevaleceu, significa que a opinião deles, o desejo deles, como ele vai dizer um pouco mais na frente, no versículo 25, prevaleceu. Um homem se acovardou de exercer a sua função que a providência de Deus havia colocado no colo dele. Ele decidiu abdicar da sua responsabilidade de agir com justiça e mesmo na tentativa de se abdicar da responsabilização daquilo que Deus tinha colocado para ele, lavando as mãos, o homem é considerado um covarde. É assim que nós vamos ver, por exemplo, em Atos capítulo 4, no versículo 24 a 26, a igreja, ela vê ali no julgamento de Jesus um cumprimento do Salmo 2, versículo 1 e 2. Eles oram, quando o povo está perseguindo, eles oram dizendo, por que se enfureceram os gentios? Verso 24 a 26.
de Atos 4. E os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantarem, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora escutem, porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Deus não viu esta covardia, não viu esse abrir mão, não viu essa transferência de responsabilidade para a multidão como sendo algo que remove a culpa que ele tem. Da perspectiva de Deus, a ausência de tomar a responsabilidade como sua e a tentativa toda de transferir a responsabilidade que Deus, em sua providência, deu para Pilatos para outras pessoas e lavar as mãos, apenas agrega mais culpabilidade. Não somente o julgamento aconteceu, com ele olhando, ele é culpado de ter julgado o Filho de Deus, mas a própria covardia dele funciona como catalisador de sofrimento. Pilatos, ele aparece aqui como aqueles coadjuvantes que se eximem da responsabilidade, que se distanciam daquilo que a providência de Deus colocou para eles, achando que com isso podem fazer valer de alguma forma aquilo que deveria ser, como se a vida tivesse um livre curso e ele simplesmente está lá sendo levado, as coisas acontecem como tem que acontecer e eu posso abdicar da minha responsabilidade. A ação contra Jesus é descrito, da perspectiva de Deus, como um conluio de muitas pessoas. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel. Mas nem todos estão trabalhando da mesma forma. Enquanto os fariseus, os líderes religiosos, de maneira ativa, eles promovem, carregando Jesus, prendendo Jesus, trazendo de um lado para o outro e acusando diante, outros estão na passividade, olhando, observando, e outros estão dando um passo para trás, deixando acontecer. Da cabeça de Deus, todos participaram do assassinato de Jesus. Passividade, neutralidade, indisposição de dar atenção devida ao assunto do que fazer com Jesus, como parece ter sido o caso de Herodes. Não quero dar atenção devida para saber o que eu vou fazer com Jesus. Os tornam igualmente culpados. Irmãos, eu preciso dizer, em um mundo onde neutralidade, o politicamente correto, tem sido propagado e até recompensado, nós deveríamos lembrar de Pilatos. Que uma vida sem convicções, que movam as nossas atitudes, nos fazem culpados de irresponsabilidade e covardia. Interessante quando os relatos de Mateus e Marcos apresentam de forma direta a multidão gritando ainda mais para que Jesus fosse crucificado. Lucas apenas resume no verso 23, o clamor deles prevaleceu. De um lado estava a necessidade, a possibilidade, a oportunidade que Pilatos tinha, por causa das informações que tinha, do poder que a providência havia dado para ele, como aquele que poderia ou não declarar alguém culpado e sentenciar à morte. Ele poderia ter somado todas essas coisas e feito algo correto. Mas na balança outras coisas jogaram ali e o clamor prevaleceu. E aí acontece mais uma ironia na cruz. Barrabás, um culpado de duas coisas, salteador e homicida. Conhecido da turma, ele é escolhido no lugar de Jesus, o inocente rei dos judeus. Eu acho que funciona quase como uma metáfora, uma ilustração daquilo que acontece na cruz, o inocente no lugar do malfeitor, do assassino. O inocente tomando o lugar de um pecador. Verso 24 diz que houve um processo na cabeça de Herodes, houve uma avaliação da situação. Então
Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Ele soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. A escolha era de ceder à vontade da multidão ou defender seu senso de justiça e ter que tratar com um distúrbio público maior. Ele sabe que algo está errado, ele sabe que as motivações, Mateus e Marcos dizem que as motivações são erradas em trazer Jesus, ele sabe que foi por inveja, ele sabe o que precisa ser feito, ele tenta encontrar uma maneira de agradar as duas pessoas, açoitando, mutilando, machucando, tirando a moral de Jesus por meio do açoite, para tentar, não é suficiente, o povo está com sede de sangue. A vontade de Deus precisa acontecer. Ele tem testemunho de todos os lados. Jesus é inocente, mas ele não recua, não faz o que deve fazer. O maior exemplo de covardia e desprezo para com a responsabilidade. E mesmo que o texto não fale de malícia da parte de Pilatos, na verdade explique que Pilatos queria de alguma forma soltar Jesus, Pilatos é condenado por não defender a justiça de forma honrosa no final. Pilatos prevarica, ou comete o pecado de irresponsabilidade ou de covardia, quando, a despeito do que sua boca está dizendo sobre a inocência de Jesus, a despeito da verdade que ele sabe sobre Jesus e como ele deveria proceder, ele age de outra forma. Pilatos peca por covardice quando ignora o que é certo e opta pelo que é conveniente. Pilatos peca por irresponsabilidade quando permite que a injustiça se propague quando ele é colocado ali para agir, para parar a injustiça. Pilatos peca quando transfere a responsabilidade para outras pessoas. Mateus 27 diz que ele lava as mãos como se dissesse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Muito parecido com o que no mesmo capítulo de Mateus 27, versículo 4, os líderes religiosos, quando Judas retorna e diz: eu pequei traindo sangue inocente, eles dizem: isso é contigo. Não importa se você recebeu o dinheiro da gente, não, isso é contigo. Isso é contigo. Você faz aí. O que nos importa? Pilatos peca por não assumir a responsabilidade que a providência divina tinha trazido a ele. Querendo ou não, Deus o havia escolhido para que ele julgasse o seu filho, o Criador dos céus e da terra. E ele, vencido pela neutralidade e a covardia, condenou o Criador à crucificação. Nós precisamos, irmãos, aprender as lições que o texto parece inferir daqui. A ideia de Pilatos não é somente de um julgamento injusto, isso já havia acontecido quando falsas testemunhas são levantadas no Sinédrio e Jesus é finalmente taxado de blasfemo. Não é só injustiça que está ali em Pilatos, esse coadjuvante trabalha muito mais na passividade. Ele não é ofensivo, ele não tem intriga com Jesus, nem mesmo Herodes. O problema, o pecado e a condenação, o conluio com os assassinos de Jesus, acontece quando ele, podendo fazer o que é correto, deveria fazer o que era correto. E apesar disso, decidiu não fazer. Nós precisamos ficar alertas, irmãos, às oportunidades que Deus coloca diante de nós. Tenha certeza daquilo que Deus espera de você. O que Deus espera de você como homem, o que Deus espera de você como mulher, o que Deus espera de você como cidadão brasileiro, como agente público. Vocês lembram de João Batista,
Os homens, tanto soldados, quanto publicanos, quanto os outros que estavam lá, perguntam de maneira específica, sim, e nós, o que devemos fazer? Em outras palavras, eles perguntam, qual é a vontade de Deus para mim, na minha especificidade? Eu, como soldado romano, eu, como publicano, qual é a minha responsabilidade? Pilatos foi dado pela providência de Deus a responsabilidade de julgar com justiça. Deu a responsabilidade de averiguar os fatos e caminhar de alguma forma. Deus tinha que cumprir o seu plano, mas ele não é inocentado quando fez o que fez, porque quis o que quis. E nós deveríamos pensar da mesma forma. Ter claro diante de nós qual é a vontade de Deus para a minha vida como homem, mulher, cidadão brasileiro, agente público. Qual é a vontade de Deus para mim como solteiro, para mim como casado, para mim como morador de Fortaleza, para mim como vizinho, como filho, como pai, como mãe, como gerente, como padastro, como madrasta, como trabalhador, como médico, como empresário, como pastor, como ovelha, como marido, como esposa. Qual é a vontade de Deus para mim? Procure na palavra de Deus o que Ele deseja de você nesse exato momento. Esta é sua responsabilidade. Ignorância, meus irmãos, quando a vontade de Deus não receberá nenhum crédito por isso. Mas eu não sabia. Não tente enrolar Jesus. A maioria de nós sabemos. E quando não sabemos é porque não queríamos saber. Não opte pela conveniência para com o erro. Isso é covardia, irmãos. Isso é pecado. Não ache que transferir a responsabilidade é polido e um bom exemplo de liderança. Pecadores normalmente fazem isso, eles transferem quando se veem pegos em erro. Vocês lembram de Gênesis capítulo 3? Quando abriram os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, homem e sua mulher. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Eu fiquei com vergonha, porque estava nu, ouvi a tua voz. Quem te fez saber que você está? Comeste porventura da árvore que eu disse para você não fazer? Não, foi a mulher. O que é isso que você fez? Foi a serpente. A transferência, a ausência de abraçar a responsabilidade, de admitir culpa, está entranhado nos nossos pais e na nossa própria natureza. Você vai lutar para não ser achado culpado. Alguém vai ser culpado. Alguém. Só não pode ser você. Mas é nessa transferência de responsabilidade que nós achamos que funciona, e às vezes funciona para se livrar de uma dificuldade aqui, para se livrar de uma responsabilidade aqui. Nós achamos que o grande Deus, ele é enrolado. Achamos que o grande Deus, ele de fato... Rapaz, não tinha pensado, o cara está certo. Em Gênesis 3, Deus tanto amaldiçoa a criação inteira, quanto o homem, quanto a mulher. Dá certo com os outros, não dá certo com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, se admitirmos os nossos pecados, se assumirmos a responsabilidade de fazer o que deve ser feito de acordo com a função, o propósito e o lugar e aquilo que Deus nos deu para fazer naquele momento. E quando nós não fazemos isso, aponte o dedo para o seu coração, clame ao Senhor por misericórdia. Quem cobre as transgressões por meio de transferência e de tantas outras coisas jamais prospera. É quem confessa e deixa que alcança misericórdia. Foi assim em Gênesis capítulo 3, foi assim em 1 Samuel capítulo 13. Samuel disse para Saul esperar. Saul não quis esperar, ofereceu o sacrifício. E mal ele acabara, chega Samuel, foi o que você fez? Ele diz, movido, o pessoal estava se dissipando na hora da batalha, e eu movido pelas circunstâncias, acabei fazendo isso. Isso não funciona com Deus. Nunca vai funcionar. Essas transferências às vezes acontecem com os nossos filhos. Você diz para ele, Tobias, coloca o lixo para fora. Aí ele está fazendo alguma coisa, aí manda para o outro.
o outro fazer. Aí você vai confrontar: ô rapaz, Tobias, eu disse para tu fazer isso aqui? Não, eu estava ocupado ali, fazendo aquilo dali, eu pedi para o outro ir. Na cabeça dele, ele acha que transferir a responsabilidade daquela tarefa para outra pessoa dá a ele o direito de ser excusado quando o assunto, a tarefa, não acontece. Não, agora a culpa é dele. Não, quem vai ser disciplinado é você. Você não cumpriu a sua responsabilidade e agora está como um bom pecador tentando transferir para outras pessoas. Eu lembro quando nós estávamos trabalhando na plantação de uma igreja, uma das esposas do que estava nos ajudando na plantação não chegava a tempo para a instrução das crianças, que acontecia 9 horas da manhã no sábado. E a resposta do marido, quase sempre, é dizer: não, ela estava muito indisposta hoje, pastor, muito indisposta. E aí eu entendo, né, a vida é difícil em casa e tal, aí indisposta. Aí eu percebi, depois de um tempo, que a cada 4 sábados, 3 ela estava indisposta. Eu disse: eu sei que você está usando a palavra indisposta, que é muito bonito, mas a irmã é preguiçosa. A irmã não está cumprindo a sua responsabilidade que você voluntariamente combinou de fazer. Isso está trazendo prejuízo. O marido disse que não obedeceu ao Senhor e fez o que sabia ser o certo, porque a esposa não gostou da ideia. A esposa que não faz o que sabe que é certo, porque o marido não vai comigo. Não, estou esperando o meu marido vir comigo para que eu faça isso. Entre as companhias, aprovação, entusiasmo, família, saúde, dinheiro, você cumpre as suas responsabilidades diante do Senhor. A palavra de Deus diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Tanta falta de engajamento no serviço aos santos, o amor ao Senhor, porque estamos esperando uns pelos outros para fazer aquilo que Deus nos chamou individualmente para nós fazermos, como discípulos de Jesus. É o que somos antes de qualquer coisa. Dificuldade que enfrentamos, irmãos, nessa geração, para lidar com crianças que não sabem o significado do respeito aos mais velhos, são mal educadas, rebeldes que não conhecem o significado positivo da palavra não. Mesmo quando a população de cristãos evangélicos aumenta de maneira vertiginosa no Brasil, a falta de responsabilidade dos pais, a prevaricação dos pais, a transferência para a igreja, para os avós, para a escola, todo mundo é responsável, menos eu, enquanto a criança caminha para a perdição. Efésios capítulo 4 fala da responsabilidade, todo mundo ligado pelo auxílio de toda junta, a justa cooperação de cada parte, construindo esse edifício que é a igreja. Ao invés de nós olharmos de longe, vermos a igreja crescendo, pessoas servindo, nós achamos que porque não estamos atrapalhando, estamos fazendo o correto, e não. Você está prevaricando. Se você é membro desta igreja, servo do Senhor, discípulo de Jesus, Ele conta e quer que você, conforme 1 Pedro 4,11, sirva uns aos outros conforme o dom que você recebeu. É por isso que na maior parte das igrejas, 38% das pessoas são o suporte. É elas que fazem quase que tudo, enquanto as outras acham: não, mas eu não estou atrapalhando, eu estou olhando. Você é do grupo de Pilatos. Eles disseram para você que ser passivo dava a você um certo grau de inocência, sendo que eu não estou atrapalhando, quando com Deus é preto no branco. Quando vai descrever quem foi que matou Jesus, não foi somente aqueles que cravaram os cravos, ou aqueles que açoitaram, ou aqueles que estiveram ali empurrando ou prenderam Jesus, ou aqueles que levantaram no madeiro, mas também Herodes e Pôncio Pilatos, aqueles que tiveram oportunidade, foi dado a eles pela providência a possibilidade, o privilégio de participar de maneira justa do que estavam fazendo, assumirem a sua responsabilidade e fazerem isso de maneira que agradava a Deus. Mas eles se ausentaram, e nessa ausência, eles se tornaram tão culpados quanto os outros. Nós fazemos isso, irmãos. Os crentes, eu entendo, eles acham bonito tirarem vantagem do trabalho dos outros. Principalmente na cultura brasileira, nós
temos essa lei do Gerson. Tudo que pudermos fazer para tirar vantagem, eu entendo, os descrentes fazem isso. Então, os descrentes veriam os outros morrendo de trabalhar, se cansando, trabalhando, mas está funcionando. Eu gosto de fazer o que eu estou tranquilo, está tudo bem, está rodando, está funcionando, está massa. Essa não é a questão. A questão não é. Essa é o que a turma de Pilatos pensa. Toma o caminho polido de intenções positivas são suficientes. Aprendem a prometer muito e mentir na mesma proporção. E assim como ouvimos Pilatos dizer 3 vezes, em ocasiões diferentes, que Jesus era inocente, mesmo assim ele o condena à crucificação, assim também alguns que se dizem discípulos de Jesus, dizem que amam a igreja, desejam se tornar membros de uma igreja. E com certeza não diriam que seria errado servir a igreja, mas não fazem absolutamente nada para o benefício apenas dos outros. Eu sei que essa palavra é dura, mas é melhor que você fique chateado e escute a verdade do que naquele dia você diga que não sabia. Deus responsabiliza você. Deus responsabiliza você. E mais do que responsabilizar, Ele dá para você a oportunidade, o privilégio de assumir a responsabilidade e funcionar para o benefício dos outros. Seu marido que você deve ser, independente de quem seja a sua esposa. Se é a esposa que você deve ser, independente do seu marido. Seu padrasto, a madrasta, o gerente, o empresário, não você, discípulo de Jesus. Deus chama você na situação em que você está, salvo pela graça de Deus. Ele lhe dá poder para você assumir a responsabilidade, de parar com lenga-lenga, de julgar, de condenar, de transferir para todo mundo. A culpa não é de Saturno. A culpa não é do Elon Musk. É por isso que nós somos responsabilizados diante de Deus. Porque nós somos responsáveis diante de Deus. Não cumprir nossas responsabilidades, irmãos, coopera para que o mal avance. É o que Pilatos faz. Ao dar para trás, ao lavar as mãos, o mal tem condições de avançar e, de maneira injusta, julgarem com crueldade o Filho de Deus. Pilatos também nos ensina que a aparente transferência de responsabilidade não é, de fato, transferência nenhuma. Na verdade, é uma admissão de irresponsabilidade. Foi assim que Deus viu com Pilatos. É assim que Ele vê com você. É assim que Deus olha com você. Não é porque a igreja está indo bem, não é porque meus filhos estão indo bem, não é isso. A pergunta é, eu estou agradando a Deus, fazendo o que Ele me dotou e me responsabilizou para fazer? Eu estou agradando ao Senhor, cumprindo as responsabilidades ou lutando para cumprir minhas responsabilidades diante de Deus? Ou eu estou passivo, esperando que as coisas caminhem? No final das contas, alguém assume a responsabilidade aqui. Quem assumiu a responsabilidade no julgamento? A multidão. Não Lucas. Mas o texto de Mateus, ele vai dizer que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quem assumiu a responsabilidade? Todo mundo. E quando a responsabilidade é de todo mundo, não é? Ninguém. O que é de todo mundo não é de ninguém. Eles acham, a multidão, que estão defendendo a honra de Deus de alguém que fez uma declaração falsa sobre a identidade. Mas em um contexto em que ninguém assume a responsabilidade aqui, ninguém.
a multidão aparece. Eles aparecem, mas eles estão completamente despersonalizados em sua responsabilidade. A decisão sobre Jesus, meus irmãos, não é uma coisa sem importância na vida. A decisão depende de determinar se Jesus representa Deus e seu caminho. A escolha é apresentada no Evangelho de Mateus: o que nós vamos fazer com o rei dos judeus? E a multidão decide contra o Senhor. E o nosso texto, no versículo 24 e 25, conclui dizendo que Jesus é entregue para ser açoitado e depois crucificado. Este flagelo, este açoite era cruel demais, com pedaços de metal ou pedaços de osso, presos a tiras de couro. O chicoteamento acontecia até que a carne ficasse dilacerada e algumas vezes pendurada. Esse chicoteamento associado com a crucificação deveria funcionar de duas formas. Primeiro, humilhar ou quebrar a moral daquele que estava sendo afligido. E também produzir sangramento intenso para que a morte fosse mais rápida quando chegasse na crucificação. Esse castigo era tão horrendo que, mais na frente, o imperador Domiciano, que não era muito fã dos cristãos, ele não quis nem participar, nem ver. A nenhum cidadão romano era permitido sofrer esse tipo de humilhação. Então, a justiça, guiada de forma divina, é dirigida de forma humana. E ela toma uma estranha direção. Pilatos, não importa qual posto ocupava naquela época, ele lida com a pergunta mais importante de todos: o que fazer com Jesus? O que fazer com Jesus chamado o Cristo? E todos os seres humanos, de diferentes idades, eventualmente terão que lidar com esta pergunta. É como dentição. Todo mundo tem duas. Então, eventualmente vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com Jesus. Todos nós, eventualmente, lidaremos. Lidaremos com essa... O que a gente vai fazer com Jesus? Não importa se você nasceu numa família católica, ou se você nasceu numa família adepto da Umbanda, ou evangélica, todos nós temos que perguntar. É interessante que na crucificação existem representantes de todas as classes. Gente do povo, gente de Israel, reis da terra, a multidão, está todo mundo lá. É como se Lucas quisesse demonstrar que a rejeição de Jesus, a crueldade infligida sobre Jesus, foi do mundo inteiro. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Quem? Ninguém. Representantes de todas as esferas da sociedade, de reis, de gregos, de judeus, de gentios, de gente grande, gente pequena, gente que estava lá, todos a uma gritaram: crucificam. Crucificam. Líderes religiosos desejavam matar Jesus por inveja, mas os capitães do templo, muito embora tenham visto seu parceiro recebendo de volta uma orelha, mesmo assim continuaram do lado da injustiça. Temos os discípulos de Jesus que fugiram ou negaram. Temos a multidão que está volúvel como as ondas do mar. Na hora canta hosana, na outra pedem para que Jesus seja crucificado. Temos os soldados romanos, indiferentes quanto ao que estava acontecendo, sedentos por derramar sangue, infligindo dor, caçoando e blasfemando de Jesus. Temos Herodes, que despreza Jesus como indigno do seu tempo, que acha que ele é uma grande decepção. E temos Pilatos, o governador romano, que tinha a responsabilidade de estabelecer justiça, mas ele é muito covarde para fazer isso. Todas as pessoas precisam lidar com Cristo. O que Pilatos temia? A opinião pública. E a voz do povo é a voz de Deus? Interessante que no último livro, no livro de Apocalipse, depois de concluir toda a questão que ainda aguarda cumprimento no futuro, no capítulo 21, o profeta diz assim, Deus diz:
O vencedor herdará todas estas coisas, eu serei o seu Deus, e eles serão meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O primeiro dessa lista, daqueles que são jogados no lago que arde com fogo e enxofre, são os covardes. Um covarde é alguém que, por justificativas mais toscas possíveis, resolve promover e satisfazer a vontade de quem quer que seja, menos a de Deus. Jesus fala um pouco sobre isso em Marcos, capítulo 8, verso 34 e 38. Ele diz assim: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Para nós que somos seus discípulos, que seja claro que nós tomamos uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Custe o que custar, doa a quem doer. Amém? Vamos orar silenciosamente. E eu peço que enquanto eu oro, você converse com o Senhor. Pergunte em quais áreas você tem se desligado de sua responsabilidade. E pergunte também o que você tem feito de Jesus. Como é que você lida com Jesus? Ele é um cara legal, um profeta antigo, alguém para ser admirado, um professor de coisas boas, um exemplo de retidão? Ou ele é o Salvador, que agora pode salvar você, mas se não, ele vai encontrá-lo como seu juiz. Você vai ter que lidar com Jesus nos termos dele. Pai, o nosso desejo é que Jesus seja tudo para nós. Eu sei que falar é fácil, o Senhor já ouviu isso hoje mesmo durante o culto. Para nós Ele é o melhor, para nós Ele dá vida, Ele é o melhor, aquilo que é a melhor parte da vida. Mas eu peço que o Senhor veja em nós, em mim e nos meus irmãos, essa luta. A luta para encontrar paz em Ti, para ser satisfeito no Senhor. E não aquela indisposição, Senhor, à responsabilidade, à prevaricação, à covardia, de assumir quem o Senhor nos fez em Cristo. E usar as várias enrolações, subterfúgios, mentiras, desculpas, para não fazermos aquilo que o Senhor tem nos dado poder e tem nos chamado a fazer. Obrigado, porque como é de costume, o Teu próprio Filho nos mostrou, diante do horror de ter o Senhor virando o rosto, rejeitando, Ele fez o que tinha que fazer, se submeteu à vontade do Pai. Eu peço que seja assim conosco. Eu peço que ajude os pais aqui, Senhor, a assumirem suas responsabilidades, ensinarem os meninos e as meninas na disciplina e na demonstração do Senhor, sem transferir para os avós, para os tios, para a igreja, para os professores de EBD, escola. Eu peço que nos ajude como maridos, para que a gente santifique nossas esposas, sem contar, transferindo para outros, pregações na internet, pastores, livros. Mas que nós sejamos ativos em ensinar pelo exemplo, santificar nossas esposas. Peço que abençoe as esposas aqui, Senhor, para que elas
honrem seus maridos e tenham uma atitude submissa para com eles, independente do que eles são, que não esperem por eles, mas façam as coisas por causa de Jesus, que merece todo o esforço. Eu peço que abençoe os solteiros, que vivam uma vida casta, não entrem no buraco da pornografia, mas que se guardem para aquele de direito, para aquela de direito, que entendam que a vontade do Senhor é a santificação, que eles saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascivo como os gentios que não conhecem a Deus, e que não defraudem seus irmãos. Eu peço que nos ajude como patrões, empregados, como trabalhadores, possamos assumir a responsabilidade, ao invés de tirar vantagem dos nossos patrões e empregados, mas trabalhar como para o Senhor e não para os homens. Peço que nos ajude como pastores a não esperarmos pelo amor das ovelhas, nem escolhermos os pecados que vamos tratar, mas morrermos pelas ovelhas, independente da opinião e da validação dos outros. Eu peço que nos abençoe como ovelhas, possamos assumir a responsabilidade como membros do corpo de Cristo, deixar de desfrutar e se nutrir do esforço exacerbado de tantos outros e darmos a nossa participação, servirmos com os dons que o Senhor nos deu, assumirmos a nossa responsabilidade de cooperarmos para o crescimento do todo, servirmos ao outro, vivermos em função do outro, dividirmos, abençoarmos, encorajarmos ao outro, ao invés de somente recebermos domingo após domingo, quarta após quarta, semana após semana. Eu peço que nos ajude a avaliarmos nosso coração, porque o Senhor sabe como é tão difícil. Eu sei que agora, mesmo agora, nós procuramos culpados, justificativas, tempo, dinheiro, saúde. Nos ajuda a viver à luz da eternidade, lembrarmos do dia em que estaremos diante do Senhor para sermos julgados pelo tribunal de Cristo, recebermos cada um aquilo que é nosso, que esse dia seja antecipado por nós. O Deus que viu tudo, Deus que foi testemunho ocular de todas as coisas, que o Senhor nos encontre do lado de Cristo, o servo sofredor, vivendo e morrendo por Ele, não para nós mesmos, não mais. Em seu nome nós oramos. Amém.